A paz, irmãs. Estamos na leitura do livro A Vida Crucificada, de A. W. Tozer. Como viver uma experiência cristã mais profunda. Compilado e editado por James L. Snyder. Segunda edição. Tradução Lucy Yamakami, São Paulo, Editora Vida, 2021. Hoje vamos ler o capítulo 8. O grande obstáculo, a vida crucificada. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e ele endireitará as suas veredas. Provérbios 3, 5 e 6. Paulo era um homem que sabia em que cria e onde estava. Ele conhecia Deus e tinha uma confiança cósmica, mas esse mesmo homem não tinha nenhuma confiança em si. Paulo era grande, mas não confiava em si próprio. Diante dos homens, Paulo era firme como leão. Mas diante de Deus, tudo o que podia dizer contra si mesmo não era bastante. Quando estava diante de Deus, Paulo realmente não tinha nenhuma confiança em si. Sua confiança em Deus era inversamente proporcional à confiança em si próprio. O nível de autoconfiança de Paulo era tão baixo quanto era alto o nível de confiança que ele tinha em Deus. O que entendo por, abre aspas, autoconfiança? Simplesmente a respeitabilidade e a convicção pessoal que vem por meio da educação. É o que você aprende e o que os seus amigos dizem sobre você, e o melhor que você pode dar. A autoconfiança é o último grande obstáculo à vida crucificada, e é por isso que giramos em torno do profundo rio divino como animais em volta de uma cisterna, com medo de entrar porque a água pode ser muito funda. Nunca compreendemos isso direito. Quero citar um homem de nome fantástico, Lourenço Scupoli, 1530-1610. Foi um daqueles católicos estranhos que, em vida, era considerado mais ou menos herético por causa da sua cultura evangélica. Ele escreveu um livro intitulado O Combate Espiritual, um manual prático para a vida. Scupoli começa ensinando que a essência da vida é a luta contínua contra os nossos desejos egoístas. Scupoli diz que o meio para ganhar a luta é substituir os nossos desejos de autossatisfação por atos de caridade e sacrifício. Quem não faz isso perde e sofre a eternidade no inferno. Quem o faz sem confiar na própria força, mas no poder de Deus, triunfa e será feliz no céu. Scupoli analisa algumas situações comuns da vida real e aconselha quanto à maneira de lidarmos com elas para manter a nossa consciência limpa e aumentar a nossa virtude. Qualquer um que continue agindo contra Deus é a causa de tudo o que é ruim. Todo bem vem de Deus, cuja bondade é ilimitada. Scupoli escreveu. Tão necessária é a autodesconfiança nesse conflito que, sem ela, você será incapaz, não apenas para alcançar a vitória desejada, mas até para superar a menor de suas paixões. Que isso fique bem impresso em sua mente, pois nossa natureza corrupta nos inclina muito facilmente a uma falsa noção de nós mesmos. De modo que, nada sendo na realidade, nos consideramos alguma coisa e presumimos, sem o menor fundamento, nossa própria força. Essa é uma falta que não discernirmos com muita facilidade, mas muito desagradável para Deus, pois Ele deseja e ama ver em nós um reconhecimento franco e sincero dessa verdade, mais que certa, de que toda a virtude e graça que está em nós deriva somente dele, e a fonte de todo o bem, e que nada de bom pode proceder de nós, nem ao menos um pensamento pode encontrar aceitação aos seus olhos. Tem o númerozinho 1, daí ele é Padre Dom Lourenço Scupoli, O Combate Espiritual, capítulo 8, Rio de Janeiro. Louva a Deus, 1996. Por que a autoconfiança é tão errada? A autoconfiança é errada porque usurpa Deus. Deus diz, abre aspas, pode um homem roubar de Deus? Contudo, vocês estão me roubando. E ainda perguntam, como é que te roubamos? Nos dízimos e nas ofertas, fecha aspas, Malaquias 3:8. Temos roubado de Deus e tomado aquilo que a ele pertence. Paulo declara que Deus é a fonte de tudo e nada, nem mesmo os bons pensamentos pode sair de nós, a menos que venha antes de Deus.
Romanos 11, 35 e 36. Se você ignora o fato de que Deus é a fonte de tudo e considera fonte o eu convertido e santificado, isso é péssimo, porque a autoconfiança final em Deus é removida. O eu julga Deus e o homem, e considera Deus menor do que é, e o homem maior do que é. Esse é o nosso problema. Eu vou repetir isso, irmãs. O eu julga Deus e o homem, e considera Deus menor do que é, e o homem maior do que é. Esse é o nosso problema. Estude teologia e aprenda como Deus é a origem e a fonte de todas as coisas. Aprenda sobre os atributos de Deus e veja se em seu coração você ainda acredita que Deus é menor do que é, e você maior do que é. Pense na Lua. Se a Lua pudesse falar como os homens e ter uma personalidade, diria: brilho sobre a Terra e sempre que estou por perto, a Terra fica linda. Se alguém pudesse responder à Lua, falaria, abre aspas, ouça, você não faz isso por si. Você não sabe que foi estudada e desvendada? Você não brilha de jeito nenhum. Você só reflete a luz solar, então, na verdade, é o Sol que brilha. Fecha aspas. Então o eu vem socorrer a Lua. Abre aspas. Você está deixando sua luz brilhar e fazendo um bom trabalho. Fecha aspas. Diz, abre aspas, quando não está no alto, um lado inteiro da terra fica no escuro, mas quando aparece, um lado brilha, e consigo ver filas de casas. Você está fazendo um serviço excelente. Fecha aspas. A Lua não diria. Abre aspas, a glória é de Deus, porque é só pela graça de Deus que sou assim, fecha aspas. O tempo todo a Lua está pensando que brilha. Quando a Lua está brilhando, é apenas a luz solar refletida. E se a Lua realmente compreendesse, poderia brilhar com ousadia e falar disso, porque saberia que não está brilhando. Assim também Paulo sabia que não tinha em si mesmo nada condizente com o céu. Ele só tinha a graça de Deus. Era Deus, não ele. Ele não confiava em si mesmo de modo completo e radical. Nenhum homem pode realmente conhecer a si mesmo. Ele não é capaz de saber o que sente. Todos acham que sabem como soam, até se ouvirem num gravador. Uma das coisas mais humilhantes que já me aconteceu foi quando gravaram um sermão meu. Pela primeira vez ouvi o som da minha própria voz, e aquela gravação não mentiu para mim. Até então, diziam que eu pregava com boa voz. Aí ouvi por mim mesmo, e ninguém mais precisa falar sobre isso. Ouvi a mim mesmo e sei como soa. Nenhum homem conhece o som da própria voz até se ouvir. E nenhum homem sabe como é fraco até ser exposto por Deus. E ninguém quer ser exposto. É importante compreendermos como é perigoso confiar nos nossos bons hábitos e nas nossas virtudes. Só Deus pode levar-nos ao ponto de compreendermos que a nossa força é, na realidade, a nossa fraqueza. Qualquer coisa em que podemos apoiar-nos ou confiar pode ser a nossa ruína. Não percebemos como somos fracos até o Espírito Santo começar a expor essas coisas para nós. Lidando com a autoconfiança. A pergunta que preciso apresentar é simplesmente: como aprendemos essa autodesconfiança? Basicamente, Deus usa 4 meios diferentes para lidar com essa questão. Eles são apoiados e confirmados por escritores devocionais, grandes autores de hinos e biógrafos cristãos. São tecidos com um fio em comum pela vida dos que dedicam a viver a vida crucificada. Um clarão de inspiração santa na sua alma. Creio que o primeiro e melhor meio para lidar com a autoconfiança é Deus lançar um clarão de inspiração santa na sua alma, expondo-a. Isso aconteceu a muitas pessoas. Por exemplo, aconteceu com o irmão Lourenço. Em Praticando a Presença de Deus, ele escreveu que, por 40 anos, nunca ficou fora da presença consciente de Deus. Abre aspas. Quando tomei a cruz e decidi obedecer a Jesus e percorrer essa via santa, concluí que teria de sofrer muito. Fecha aspas. Depois ele disse algo muito estranho. Abre aspas. Por algum motivo, Deus nunca me considerou digno de muito sofrimento. Ele simplesmente me permitiu continuar confiando nele e deixei de lado toda a minha autoconfiança e venho confiando completamente em Deus.
Fecha aspas. O irmão Lourenço estava vivendo a vida crucificada, crendo que Cristo estava nele, em torno dele e perto dele, e orava o tempo todo. Deus lançou alguma inspiração santa no coração de Lady Juliana de Norwich, e por causa das revelações que ela recebeu, soube instantaneamente que não era boa e que Jesus Cristo era tudo. Ela permaneceu nessa posição até morrer. Penso que provavelmente é o meio mais fácil de entender isso. O Senhor nos dar uma explosão doce e repentina de inspiração santa dentro do nosso coração, mostrando-nos o verdadeiro eu. Evidentemente, é aqui que nossa doutrina pode interferir. Podemos crer em todo o conselho de Deus, e a nossa vida pode ainda estar de tal maneira infestada de orgulho, a ponto de esconder a face de Deus. É esse orgulho que nos impede de prosseguirmos vitoriosos. Isso não pode ser corrigido por uma preleção sobre a doutrina correta. Em lugar disso, precisamos que o Espírito Santo nos mostre a verdadeira condição da nossa alma. Precisamos que ele nos revele como somos maus e nos tire do nosso atoleiro espiritual. Disciplina física imposta por Deus. Outro meio pelo qual Deus lida com a nossa autoconfiança está no campo físico. Muitas pessoas têm dificuldade em acreditar que Deus realmente pode causar danos físicos ao nosso corpo, mas as Escrituras sustentam o fato de que a dor física é um dos meios efetivos de Deus para lidar com uma pessoa indisciplinada. O Antigo Testamento está repleto de exemplos de sofrimentos físicos impostos por Deus, mas é provável que Jó se destaque acima dos outros. Uma leitura superficial da história de Jó pode não identificar o verdadeiro problema que ele enfrentou. De certo, Jó era bom, e as Escrituras deixam isso claro. O problema era que ele era bom e sabia disso. Se você é bom, mas não sabe, Deus o pode usar. Entretanto, se você sabe como é bom e notável, deixa de ser um veículo pelo qual Deus pode enviar sua bênção. O único meio pelo qual Deus podia chegar ao centro do problema de Jó era a dor física. Às vezes, esse é o único modo que Deus tem para conseguir a nossa atenção. Ele é capaz de usar esse método para lidar com os problemas de orgulho e autoconfiança. E o sofrimento enviado por Deus às vezes não pode ser curado por remédio algum. É claro que a única cura para tal enfermidade física é renunciar a nós mesmos e nos humilhar diante de Deus. Ninguém gosta de falar sobre essas coisas hoje. Todos queremos ouvir pensamentos inspiradores e alegres que nos façam sentir bem. É por isso que, para conseguir que muita gente vá à igreja hoje, precisamos de guiso no pescoço, de um serrote musical ou de um cavalo falante para oferecer alguma diversão e uma dose de entretenimento. Aqueles que ficam entediados com a palavra de Deus simples e básica. Ninguém quer ouvir a disciplina física ou dor. Afinal, cremos na cura. Provações e tentações extremas. Outro método que Deus usa para desenvolver a autodesconfiança são as provações e as tentações extremas. Ouvindo alguns pregadores e lendo alguns livros, é fácil concluir que, depois que a pessoa nasceu de novo, acabou. Nada de provações ou tentações. Os que creem no enchimento do Espírito Santo também comunicaram, de algum modo, a ideia de que esse é o fim de toda a experiência cristã. Mas a Bíblia nos diz que, depois de ser cheio do Espírito, Jesus foi levado ao deserto para algumas tentações severas. Quando um cristão enfrenta uma provação ou uma tentação difícil ou extrema, ele é tentado a jogar a toalha dizendo, abre aspas, Deus, não adianta, não sou bom. Obviamente, o Senhor não me quer, então estou perdido. Fecha aspas. Enquanto isso, ele se esquece de que Deus nos deseja ensinar por meio dessas provações e tentações, que a autoconfiança é perigosa e não podemos contar com ela. Às vezes, quando algo nos faz explodir de raiva, pensamos que tudo acabou, em vez de entender que isso é uma prova de que não somos cristãos maduros. Precisamos entender a explosão como prova de que estamos mais perto do nosso lar eterno hoje do que estávamos ontem. Precisamos compreender que o nosso Pai Celeste está permitindo que essas coisas nos aconteçam para nos fazer parar de confiar em nós mesmos e nos levar a depender exclusivamente do Senhor Jesus Cristo. Alguns acham que o arrependimento deve ser um caso de expulsão que inclui derrotar a si mesmo.
Penso que precisamos começar no arrependimento, mas então vem um tempo em que simplesmente entregamos tudo a Deus e deixamos de fazer essas coisas. Esse é o melhor arrependimento do mundo. Se você fez na semana passada algo que se envergonha e sente-se culpado e condenado, simplesmente diga, abre aspas, eu me arrependo, fecha aspas. Entregue isso ao Senhor, fale com Ele a respeito e depois deixe de praticá-lo. Qual o propósito dessas provações e tentações severas que às vezes nos fazem fracassar? Não é mostrar que você não é cristão de verdade. Pelo contrário, é mostrar que a sua consciência é sensível e que você está muito perto de Deus. O Senhor está tentando ensinar aquela última lição para você ver-se livre da autoconfiança. Quanto mais perto de Deus você estiver, tanto mais sensível será a sua consciência diante do Senhor, e tanto mais severas serão as suas provações e tentações. Alguns na igreja mentem para nós, dando a entender que a vida cristã é desprovida de dificuldades, problemas e provações. A verdade é exatamente oposta. Grandes personagens da Bíblia lançam alguma luz sobre o assunto. Lembra-se da tentação de Jacó? Lembra-se da tentação de Pedro? Ao longo das Escrituras e de toda a história da igreja, inúmeros indivíduos enfrentaram grandes provações e tentações. Hebreus 11 nos apresenta muitos desses heróis da fé, os que suportaram provações e tentações extremas na vida. Às vezes uma provação chega e corremos para a Bíblia, sacamos uma citação e dizemos, abre aspas, de acordo com as Escrituras, bem aqui conseguimos, fecha aspas. Temos certa confiança em nós mesmos. Pensamos que sabemos exatamente o que está acontecendo. O problema é que não sabemos o que está acontecendo e assim Deus lidará com a nossa autoconfiança. Deus certamente conhece os nossos sentimentos. Ele sabe que temos tanto orgulho da precisão com que dividimos a palavra da verdade e do modo pelo qual destrinchamos um texto bíblico como um açougueiro preparando um frango para o churrasco. Com palavras todas cuidadosamente perfiladas e sabendo exatamente onde colocar o dedo aqui ou ali. Você é esperto demais para ser abençoado por Deus. Você sabe demais, mas o querido Pai Celestial sabe que você na realidade não sabe de nada. Ele deixa as coisas acontecerem até você reconhecer que não sabe o que está acontecendo. Os seus amigos também não sabem. E quando você busca alguém em que possa confiar, a pessoa também não é capaz de o fazer. Essa é uma notícia realmente boa. Seria de fato terrível se tivéssemos algum São Francisco sagrado a quem todos pudéssemos recorrer para descobrir onde estamos, o que está acontecendo conosco e em que consiste a vida. Deus nos ama demais para isso. Ele está tentando nos ensinar a confiar nele, não nas pessoas. A depender dele, não das pessoas. Tenho muito receio de que as pessoas comecem a acreditar e a confiar em mim. Entretanto, não tenha medo. Deus me tira as muletas de vez em quando, só para ver se pode confiar em mim. Como cristão, você conhece alguns dos meios usados por Deus para ensinar seu povo. Como cristão, você ama a Deus, mas está enojado com toda a incoerência do mundo. Está enojado com toda a incoerência na igreja. O seu coração clama por Deus como a corça anseia por águas correntes. O seu coração e a sua carne clamam pelo Deus vivo. Apesar de tudo isso, porém, você ainda confia em si mesmo. Você testifica que ama a Bíblia e que o seu tempo de oração é precioso, mas a sua tendência ainda é confiar em si mesmo. É mais difícil lidar com essa tendência porque não falamos mais sobre isso. Esse ensino deixou a igreja evangélica e fundamentalista a uma geração. Hoje em dia, quando alguém se torna cristão, todos batem em suas costas dizendo, abre aspas, glória a Deus, irmão, você nasceu de novo, fecha aspas. Ah, mas o Senhor diz, abre aspas, isso é só o começo, fecha aspas. As Escrituras ensinam que Deus exultará por nós com alegria e canto. Esse não é o retrato de um Deus irado. Antes, é um quadro de um Pai amoroso que é eternamente paciente conosco, seus filhos. Deus não nos está julgando. Deus só deseja que seus filhos cresçam e se desenvolvam até se tornarem cristãos plenamente desenvolvidos. Às vezes, para realizar isso, Deus nos faz passar por provações e tentações severas e duras, mas o destino é a perfeição cristã na pessoa do Senhor Jesus Cristo. Os rastros dos antigos santos. Posso condensar
o quarto meio usado por Deus para lidar com a nossa autoconfiança em um pensamento simples. Procure em volta os rastros dos santos exatamente onde você está agora. Você não está sozinho nessa jornada. Procure em volta os rastros e descubra quem os deixou. Você perceberá que os rastros são dos grandes santos que viveram em eras passadas. Não estou interessado em nenhum dos rastros modernos. Só estou interessado naqueles rastros que atravessaram séculos. Se você olhar em volta e encontrar esses rastros, descobrirá que todos seguem na mesma direção. Descobrirá que eles seguem os rastros de Jesus. Todos estão seguindo na mesma direção. Olhe com cuidado e você verá alguns deles voltando um pouco para trás ocasionalmente, mas também verá que acabaram encontrando o caminho e voltaram a seguir Jesus. Todos estão seguindo Cristo. Confie em Deus. Agora, o cristão absolutamente alegre e confiante pode esperar o mesmo. Você quer que o Senhor faça algo em seu favor, não? Quer que ele venha sobre você como uma onda de graça. Como congregação, queremos ver de novo a reforma ou um avivamento descer sobre nós com poder. Queremos ver poder na nossa vida individual. Queremos que o Espírito Santo venha sobre nós e demonstre seu poder. Queremos ver tudo isso, mas precisamos cuidar para não tentar conseguir isso por nós mesmos. Não pretendo tentar criar nada. Você não pode subir a escada de Jacó sem suor, transpiração e trabalho duro. O trabalho de Deus não depende de nenhum planejamento humano. Raramente sei para onde está rumando a jornada da minha vida, mas depois de passar 1 ano por ali, olho para trás e vejo que a minha trilha tem sido relativamente reta. Busco Deus, escrevo as minhas orações, espero nele e faço-o lembrar, mas nada parece acontecer. Parece que não estou indo a lugar algum, e então de repente as coisas brotam ao meu redor. Olho para trás e vejo que Deus esteve dirigindo cada passo meu e eu nem percebi. Eu não sabia para onde estava indo, mas olhando para trás consigo ver onde estive. Não penso que devamos sempre olhar para trás, mas pelo menos devíamos ser capazes de olhar para trás e ver o terreno por onde Deus nos tem conduzido. Os vales e as planícies pelos quais Ele nos fez passar, porque nos ama, apesar do que somos. Quanto mais a minha confiança repousa em Deus, tanto menos confio em mim mesmo. Se realmente desejamos viver a vida crucificada, precisamos livrar-nos da autoconfiança e confiar apenas em Deus. Vou repetir esse parágrafo, irmãs. Quanto mais a minha confiança repousa em Deus, tanto menos confio em mim mesmo. Se realmente desejamos viver a vida crucificada, precisamos livrar-nos da autoconfiança e confiar apenas em Deus. Damos a ti o que é teu. William W. Wool, 1823-1897. Devolvemos o que é teu, seja a dádiva qual for. Tudo o que temos é só teu, depósito teu, ó Senhor. Que tua generosidade, assim, possamos como verdadeiros mordomos receber, e gratos como nos abençoaste, a ti nossas primícias dar. Corações estão feridos e mortos, e lugares desguarnecidos e frios, e cordeiros, por quem sangrou o pastor, estão afastados do rebanho. Consolar e abençoar, encontrar um bálsamo para a aflição, cuidar do solitário e do órfão, é o trabalho dos anjos embaixo. Libertar o cativo, a Deus levar o perdido, ensinar o caminho da vida e da paz, é ser semelhante a Cristo. E cremos em tua palavra, por mais tênue que seja a nossa fé, o que por ti fazemos, seja o que for, para ti fazemos, ó Senhor. Acabamos aqui, irmãs, o capítulo 8.